Paz do Senhor, queridos. Vamos a mais um vídeo, dessa vez o capítulo 2 e o versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A cidade de Éfeso, ela era uma cidade muito próspera na época. Eu busquei aqui algumas curiosidades acerca de Éfeso. A cidade era uma cidade portuária, era uma cidade estratégica e ficava no final da rota das caravanas. Ficava às margens do rio Cáster e próximo do mar. E nos tempos do apóstolo Paulo, a cidade já contava com 300 mil habitantes. É como uma cidade nossa aqui do interior, né? Só que próximo do mar, às margens de um rio, e ficava rodeada pelas montanhas Corezos. No ano 133 a.C., essa cidade que pertencia ao Império de Átalo II, ele doou essa cidade para o Império Romano. E essa cidade foi destruída, a cidade de Éfeso foi destruída no ano 262 depois de Cristo pelos godos, tá certo? A cidade de Éfeso, como já vimos, era uma cidade estratégica, era um centro religioso, político e econômico, né? E lá o cristianismo fez o seu centro de poder, né? Distribuiu ali o seu centro de poder, como vamos difundir o evangelho aqui. É interessante observar que a guerra que travava o cristianismo dentro da cidade de Éfeso, quando evangelizava, quando os irmãos em Éfeso, os efésios, evangelizavam, quando eles oravam, combatendo a fúria do pecado, qual eram os tipos de coisas que eles mais enfrentavam lá? A idolatria, né? Com ser uma cidade portuária, uma cidade economicamente próspera, centro político, centro religioso, não deixava de haver ali a prostituição também desenfreada, né? E ali florescia muito os cultos mágicos, né? E no final do século foi imposto ali pelo imperador Domiciano o culto ao imperador, mas essa afronta que os irmãos de Éfeso tinham que enfrentar. A história do ministério do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso, ela é caracterizada por uma guerra espiritual. Paulo enfrenta ali um espírito dominador, né, territorial, que era o demônio conhecido como Diana dos Efésios. Esse Diana dos Efésios era um nome romano e o nome grego era Artemis. É bom que os irmãos tenham isso aí em mente. Um ponto que eu quero levar em consideração aqui é que não dá para a gente tentar entender as possessões demoníacas, controles de demônios territorial, estratégia demoníaca para dominar cidades somente a partir disso daqui, né, das cartas de Paulo, do ministério de Paulo. Existe algo mais profundo. Existem outros livros, né, que não estão inseridos no cânon sagrado hebraico, no cânon da Bíblia Sagrada,
né, que contam histórias desse período, né, desse tempo de época aí da era apostólica, de como a igreja se manteve, se posicionou diante de adversidades como essa, né? O que os líderes mais temiam dentro da cidade de Éfeso era o ministério de Paulo. O ministério de Paulo, pelo fato de que ele levou um ministério poderoso, né? Poderoso. Paulo, a gente sabe que é aquele missionário que levava a palavra, que sempre agia através do seu impulso de trabalhar, era através das cartas, né? Escrevendo, doutrinando, ensinando ali, mas era um ministério poderoso, né? Um ministério poderoso. E a gente percebe que os líderes da cidade de Éfeso tinham um certo medo de que o culto a Diana dos Efésios, Atos 19, 27, mostra isso, que o culto a Diana podia ser destruído, caído no esquecimento das pessoas. É exatamente isso que o cristianismo é o propósito do cristianismo, fazer com que a idolatria seja dispersa e esquecida pelas pessoas, né? Porém, quando a gente fala de Éfeso e de Diana dos Efésios, quando a gente lê as cartas paulinas, que ele dá esse ênfase a esse trato nessa carta aos Efésios, falando desse demônio territorial, controlador, possessivo, é bom saber que este espírito da Diana, desse ídolo, ele não era somente adorado em Éfeso, ele era regional, né? Ele era adorado, por exemplo, na cidade de Colosso, na cidade de Laodiceia, em Hierápolis, né? E por toda aquela Ásia Menor ali, toda a Ásia Menor tinha adoração, prestava culto a Diana dos Efésios, né? Uma característica indiscutível de Diana dos Efésios era o poder cósmico inabalável. As pessoas acreditavam que ela tinha esse poder, né, do cosmo. Ela inclusive faz parte dos signos do zodíaco, né? Essa era uma deusa que usava o signo do zodíaco em volta do pescoço e era possuidora de uma autoridade e poder superior aos destinos astrológicos. Então por aí você entende o que é que a Diana dos Efésios, qual era a sua função, o que o povo imaginava que ela dominava, que ela controlava. Uma coisa que chama a atenção está no livro Oração de Guerra, o livro Oração de Guerra da editora United, né, na primeira edição, lá na página 94, que conta uma história de que o apóstolo João, na cidade de Éfeso, ele entrou dentro do templo da Diana, né? Dentro do templo onde a Diana era adorada, ele entrou lá dentro, levantou as mãos para o céu e fez uma oração. Ele disse: ó Deus, e quem diante de ti todo ídolo e todo demônio foge, coloque em retirada esse demônio que controla aqui a mente dessas pessoas. E João orou ali com tanto poder, usando essas palavras mesmo. E quando ele terminou de orar, o altar da Diana dos Efésios se partiu no meio e a metade do templo caiu, né? A partir daí, dessa demonstração de poder, as pessoas vinham até João e diziam para ele: nós queremos nos converter, porque a gente viu agora o que é que você pode fazer com o seu poder, as maravilhas que você faz, né? Essa história está escrita neste livro Oração de Guerra, né, de Peter Wagner.
Então, se você quiser comprá-lo e lê-lo depois, fique à sua vontade. Por ocasião da partida de Éfeso, Paulo deixou ali Timóteo, embora não se saiba por quanto tempo ele lá permaneceu. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, João vê o Senhor no meio dos candeeiros. Aqui ele está andando, não está, isso quer dizer que ele não está parado, apático, omisso, não estou nem aí. Não, ele está para lá e para cá como se estivesse observando a condição da igreja. É aquilo que ele diz lá em João, capítulo 5, versículo 17. O meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Amém, queridos? Vamos ao versículo 2. Diz assim: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, né? Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras indica a onisciência do Senhor Jesus Cristo. Conheço o teu trabalho. Esse trabalho vem do grego, que é kopos, que significa trabalhar até a exaustão. A tua perseverança, né? Conheço também a tua perseverança, do grego apomone, né? Que significa, indica resistência, permanência, firmeza, constância sob condições adversas. Quer dizer, aquele obreiro de Éfeso, ele trabalhava, né, vigilante, constante, e não arredava nem para o trem, né? Como diz aqui o ditado do Nordeste. Não pode suportar os maus. Esses maus aqui a quem Jesus Cristo se refere, possivelmente seriam os nicolaítas, né? De uma maneira geral, esses nicolaítas hoje representam o gnosticismo. O gnosticismo ele mistura, faz mistura de filosofia, misticismo com cristianismo e despreza o sacrifício expiatório de Cristo na cruz. Então, os irmãos tenham cuidado com o negócio de misticismo, gnosticismo e por aí afora. E outros cismos, né, que existem por aí. Puseste à prova. Essa prova era de caráter doutrinário, né? Sempre o que Deus, a linha de santificação dentro da igreja do Senhor, entre o santo e o profano, a linha que existe ali chama-se doutrina, ensinamento da palavra, né? Ali está a divisão da santidade e do profanismo, né? Aquilo que é profano e o que é santo. A linha do ensinamento da palavra, que nós chamamos de doutrina, é o que faz a divisão disso daí, né? Aqueles que rejeitavam a doutrina do Evangelho, né? O caráter da triunidade, o valor do sacrifício de Jesus, eram tidos por mentirosos. É o que a Bíblia Sagrada diz. Qualquer um que não acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio em carne, que ressuscitou, né, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que é o Salvador, que é o Senhor, qualquer um que não acredita nisso, ele não é um cristão, não é um cristão verdadeiro. Diz assim Apocalipse 19, 29, preste atenção. Eu sei que depois da minha partida, aliás, Atos 19, eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas perversas para atrair os discípulos após si, né? Atos capítulo 19, versículo 29 e o 30. Vamos ao terceiro versículo do capítulo 2, que é as coisas que são. E tens perseverança, e por amor do meu nome sofrestes e não desfaleceste. Não desfalecer, né? Tem o sentido do mesmo versículo anterior. É usado a palavra grega kopos, né? Para indicar trabalho até a exaustão, e que levaria qualquer um cristão a abandonar o trabalho de Cristo, né? Desistir do Evangelho. Se você não se dedicar, né?
não desfalecestes, né? Tens perseverança e por amor do meu nome sofreste e não desfaleceste. Se você for pensar, né, na vida de um obreiro do Senhor Jesus, de um evangelista, de um pastor, pastor verdadeiro, cheio do Espírito de Deus. Não estou falando de pastor cheio de manias, cheio de filosofias, cheio de ideias, não. Estou cheio de vaidade, estou falando de pastor cheio do Espírito Santo, homens de Deus, que você olha e vê Cristo nele. Tá certo? É desses. Não desfaleceste, são uma característica que o Senhor observou naquele obreiro ali, né? Se você for parar para meditar num pastor, num homem de Deus, na vida dele, você não entra, você diz assim, eu não quero isso aí para a minha vida nunca, né? Porque não é fácil ser um missionário, um evangelista compromissado com Deus. Não é fácil ser um homem compromissado com Deus. Você pode ter compromisso com você mesmo, com a sua vida, com o seu futuro, com o mundo que lhe cerca, né? Com seus projetos, seus propósitos, suas ideias. Você pode até se aproximar de Deus com isso aí, mas você ter um compromisso com Deus, você e Deus, Deus e você, e Deus disser para você, vai para tal canto, faz isso, faz aquilo, quem ele mandou aqui, meu irmão, foi rejeitado, humilhado, açoitado, sofreu, foi preso, né? E morreu. Porém, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à destra de Deus e há de vir, e vai julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Coisa maravilhosa, né? Vamos ao versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor, né? O coração do Senhor sente quando o amor mais ardente que você tem diminui. Quando a gente vai a um médico, que você chega e vai fazer uma consulta no médico, você não tem nem ideia do que você está sentindo ali. Não sei o que você sente. Aí eu sinto isso, sinto aquilo. O médico vai vir com um aparelhozinho que coloca no ouvido aqui, né? E tem um microfonezinho chamado estetoscópio. E ele coloca aquele microfonezinho em você e manda você respirar fundo, manda dizer 33, aquela coisa toda, né? O que é aquilo? Ele quer sentir, aquele médico quer ouvir o que tem dentro de você. Deus está ligado a nós quando oramos, quando buscamos a face do Senhor. É como se fosse algo parecido com aquilo. O Senhor sente, Ele ouve, Ele sente aquilo que está em nós, a batida do seu coração, né? A sua dor, a sua angústia. Só que o estetoscópio de Deus é muito mais poderoso, né? Ele vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ainda discerne os pensamentos e as intenções do coração. Pensou que estetoscópio glorioso? Pois é. Então, quando o Senhor detecta isso, aí ele fica aquilo, isso aqui eu tenho contra você. Estou chateado com você porque você abandonou o seu primeiro amor, né? Continuamos. Há crentes especialmente recém-convertidos que ao se converterem, né, com o Senhor são capazes de largar tudo por amor do seu nome, por amor à obra. É o primeiro amor isso aí. Porém, com o passar do tempo, envolvidos por perseguição ou angústia, muitos tornam-se mornos, qualidade espiritual que o Senhor abomina. Você nem é frio e nem é quente. Se fosse frio, podia ser feito alguma coisa. Se fosse quente, poderia ser feito alguma coisa. Mas é morno, não tem o que fazer ali. É médio, né? Não tem como que você fazer naquela forma. Uma qualidade espiritual que o Senhor abomina, né? Apocalipse 3, 15, 16.
se escandaliza, Mateus 13, 5, 6. Por esse motivo, o Senhor traz uma exortação através do apóstolo Paulo, lá nos Tessalonicenses, quando ele diz lá em 1 Tessalonicenses 5,19, não extingais o Espírito, né? Não extingais o Espírito. E a gente viu 4 versículos e nós vamos parar aqui para não ficar muito longo este vídeo, tá certo, queridos? Vamos orar. Pai santo e justo, bendito sejas tu, Senhor, em tudo que fizeres. Nossa vida foi posta em tuas mãos, pois confiamos em ti. E nós te louvamos por este dia, em nome de Jesus. Amém.